Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui no nosso canal. Bom, nós sempre iniciamos nossos vídeos agradecendo a sua presença. Eu fico realmente muito feliz cada vez que eu chego aqui no canal e me encontro com você assistindo um de nossos vídeos. Pois bem, e hoje eu vou trazer um vídeo bem interessante para você, que na verdade foi um pedido que vocês fizeram. Muitas dúvidas chegaram em nossas redes sociais e resolvemos então fazer um vídeo abordando este assunto. Mas que assunto seria esse, Amaury? Bem, então hoje nós vamos falar sobre rosas do deserto e chuva, ou seja, quais são os impactos que a chuva traz para as nossas rosas do deserto? Será que a chuva combina com a rosa do deserto? Será que ela traz benefícios, malefícios? Pois é, nem sempre tudo aquilo que nós ouvimos ou que é passado para nós através de informações que se encontram muitas vezes aqui na internet, de fato condizem com a verdade. E é isso que nós vamos fazer hoje, desmistificar ou falar o que é verdade e o que não é verdade em relação à chuva e às rosas do deserto. Então, no vídeo de hoje falaremos exatamente sobre o impacto da chuva nas nossas rosas do deserto. Se esse assunto lhe causa dúvidas ou até mesmo interesse, curiosidade, quem sabe, eu lhe convido a ficar aqui conosco e assistir o nosso vídeo na íntegra. Eu acho que ele vai trazer informações que serão extremamente pertinentes e relevantes para você. Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adenio, e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, e se possível, faça com que essas informações cheguem mais longe. Como fazer isso, Amaury? Simplesmente pegue este vídeo, copie e mande para um amigo, divulgue nas suas redes sociais. Enfim, faça com que essas informações cheguem a outras pessoas que gostam, assim como eu, assim como você, de rosa do deserto. Mas chega de conversa, chega de lero-lero e vamos para o que interessa, que é o nosso assunto de hoje: impacto da chuva nas rosas do deserto. Vem comigo. Muito bem, nossa vinheta já passou, nós já estamos aqui de volta para conversarmos sobre chuva e rosa do deserto. Será que isso combina? Será que isso dá certo? Será que traz benefícios? Será que traz malefícios? Pois hoje nós vamos tentar desmistificar tudo aquilo que envolve a chuva ou as consequências ou impactos que a chuva traz para as nossas plantinhas. Na maioria das vezes, eu ouço se falar muito sobre esse tema, chuva e rosa do deserto. Mas eu percebo também que nem sempre essas informações trazem uma certa coerência no seu discurso. E é preciso esclarecer determinados pontos que não são exatamente como nós achamos que eles são. Na grande maioria das vezes, o que eu leio ou o que eu ouço é: rosas do deserto não gostam de chuva, que excesso de água ou de chuva são extremamente prejudiciais às nossas rosas do deserto, podendo inclusive matar as nossas plantinhas, ou que a chuva terminam causando podridão, fazem com que as nossas rosas do deserto apodreçam. E isso é apenas uma pequena parte daquilo do que eu ouço ou eu leio na internet a respeito da chuva em relação às rosas do deserto. Mas será que de fato isso é verdade? E se for, o que nós devemos fazer? Como diminuir o impacto da chuva nas rosas do deserto? Será que você saberia me responder? Bom, então vamos aos fatos. O que eu, na realidade, consigo identificar é que existe uma falta muito grande de conhecimento em relação à dinâmica das nossas rosas do deserto. E essa falta de conhecimento ou de informação termina gerando uma série de mitos ou uma série de informações controversas que nós terminamos absorvendo quando o assunto são as chuvas. Mas será que suas rosas do deserto podem ser cultivadas ao ar livre, tomando sol e chuva, mesmo na época das chuvas intensas? Pois é, essa quase não sai, essa é a grande dúvida que a maioria dos iniciantes tem acerca desse assunto. E a resposta é simples, fácil de ser dada e compreendida.
E a resposta é sim, a sua rosa do deserto pode ser cultivada ao ar livre, sim. Não importa se tenha pouca chuva ou que tenha muita chuva, não é necessário recolher esta planta quando você tiver com chuva. Basta tomar alguns cuidados. Ou seja, essa informação que rosa do deserto não pode tomar chuva ou muita chuva não passa de um mito, não passa de uma inverdade. E você quer saber a verdade? Sim, essa planta gosta muito de água. Na realidade, a época de chuvas prenuncia para essas plantas uma época de fartura e abundância. É na época das chuvas que as nossas rosas do deserto sofrem verdadeiras transformações. Você sabia disso? E você sabe que transformações ela sofre nessa época onde ela recebe uma oferta maior de água? Quais são os maiores benefícios que você percebe na sua planta na época de chuva? E quais são os principais malefícios, as principais dificuldades que você enfrenta também na época de chuvas? Deixe aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber a dificuldade que cada um de vocês sentem ou a melhoria que a chuva traz para as suas rosas do deserto, tá certo? Vou ler comentário a comentário e responder um por um. Nós temos que lembrar que essas plantas são originárias ou são oriundas de regiões áridas ou extremamente áridas, ou seja, as nossas plantinhas vêm de regiões onde não chove constantemente. Então, o que acontece? A época de chuvas é exatamente a época que a nossa rosa do deserto vai ter para repor toda essa reserva de água que vai manter esta planta praticamente durante todo o ano. Então, é na época de chuva que essas plantas vão fazer o quê? Vão se desenvolver melhor, vão crescer um pouco mais, vão florir e até frutificar. Ou seja, é uma época que prenuncia para nossas rosas do deserto períodos de abundância. E é exatamente nesta época que nós vamos encontrar essas plantas muito mais bonitas na natureza. Na maioria do tempo, ou na maior parte do ano, o que nós vamos ver, a depender da região, são plantas sem folhas, sem flores, apenas um caudex, muitas vezes totalmente enterrado, e alguns galhos que estão na parte de cima desse substrato. Com a chegada das chuvas, você vai poder então apreciar essa planta em sua plenitude, com folhas, com caudex mais robusto, com flores em seus galhos e, quem sabe, até frutificando. Nunca é demais lembrar que isso que nós chamamos de caudex, essa parte grossa da nossa rosa do deserto, que fica barrilada, né, que fica em evidência, nada mais é do que uma reserva de água que a nossa plantinha tem. Isso mesmo, então nós podemos dizer que o caudex nada mais é do que uma grande reserva de água que essa plantinha tem. Ora, se esta reserva de água só pode ser reposta uma vez por ano, imagine como as nossas plantinhas não esperam pela chuva na natureza, não é verdade? Então é um erro muito grande falar que essas plantas não gostam de muita água ou que elas têm dificuldades quando o assunto é oferta de água. Por quê? Porque é exatamente nesta época que ela vai conseguir repor tudo aquilo que ela perdeu para se manter viva durante o ano. É também importante salientar que não adianta ter todos os nutrientes possíveis no seu substrato se ele não tiver água, se nele não tiver umidade. Por quê? Porque a planta não vai conseguir extrair do substrato ou do solo nenhum nutriente se neste solo não houver umidade. Então, a época de chuvas vai trazer umidade, o que fará com que a planta consiga extrair do substrato ou do subsolo, além de água para repor as suas reservas, vai conseguir extrair desse substrato ou desse subsolo todos os nutrientes necessários para se manter viva e saudável durante o ano. Bom, então nós podemos dizer que a época de chuvas nada mais é do que um período onde a planta vai ter acesso a uma quantidade muito maior de água. Você concorda comigo? Não significa que ela terá esta quantidade maior de água apenas em épocas de chuva. Então, a depender de como seja o seu regime de rega, a sua plantinha vai ter duas situações distintas: a abundância de água
ou escassez de água, não é verdade? Se você rega a sua planta diariamente, esse problema é amenizado. Mas se você molha hoje, deixa 2, 3 dias e molha depois, mais 2, 3 dias e molha de novo, a sua planta, na verdade, vai estar passando por períodos com muita água e períodos com pouca água, similar ao que é uma época de chuva. Na época de chuva, o que acontece é que o intervalo onde a planta tem acesso à água é muito grande. Então, o que acontece quando esse intervalo de oferta de água é muito grande? Quais são os malefícios que este excesso de água pode trazer para nossas rosas do deserto? Muito bem, gente. Então, como tudo na nossa vida, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, nós vamos começar falando sobre o lado bom. Quais são os benefícios que nós vamos conseguir quando nós temos ou quando chega o período de chuvas? Bom, como foi dito no início do vídeo, alguns benefícios se vê facilmente. Talvez aquele que nós possamos identificar mais facilmente é o nosso desenvolvimento ou é o desenvolvimento do caudex da nossa planta, que significa que está havendo uma reposição dos líquidos que foram perdidos durante o ano. Talvez na sua produção você não consiga identificar este aumento do volume do caudex, já que nós fazemos essa rega com uma certa regularidade. Não é como na natureza, onde a planta vai absorver uma quantidade de água, o seu caudex vai ficar mais avolumado e durante o ano ele vai murchando novamente e volta no período de chuvas, ele volta então a ficar avolumado novamente. Mas às vezes nós temos problemas de caudex murcho e quando você volta a regar, caso o problema tenha sido falta de água, você vai ver que ele vai se recuperar rapidamente e dessa forma voltará a ganhar um volume maior. Já foi dito também que é nesta época de chuva em abundância que a sua planta vai se desenvolver mais. Às vezes nós notamos que algumas pessoas têm alguns pequenos problemas e não sabem como corrigir. Por exemplo, às vezes você tem uma rosa do deserto que não tem folhas. Pode ser uma característica da planta? Pode, mas pode ser também que a oferta de água para a sua rosa do deserto tem sido escassa, ou seja, você está oferecendo menos água do que ela precisa para manter a sua folhagem, para manter essa massa verde viçosa. Então, se sua planta está sem folhas, talvez valha a pena você ofertar um pouquinho mais de água para a sua plantinha. Mas a água não vai influenciar apenas na presença ou não da folha. A água também vai tornar as suas folhas mais viçosas, maiores, mais brilhantes. Então, se sua planta tem mais folhas, essas folhas são mais viçosas, a sua planta vai conseguir converter muito mais energia luminosa em energia orgânica para que ela possa crescer e se desenvolver melhor. Então, a presença de folhas muitas vezes está relacionada à oferta de água. A ausência de folhas muitas vezes está relacionada à falta de água para esta plantinha. Então, nós podemos ver que existem certas situações onde a água se faz extremamente necessária para essas plantinhas. Muitas vezes nos é dito que não molhe muito a sua planta. Você vai molhar a sua planta apenas quando o substrato estiver extremamente seco. Você vai molhar a sua planta uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Eu já ouvi, para vocês terem uma ideia, que rosa do deserto não se molha. Ora, se você não molhar a sua plantinha, ela vai morrer. Então, não acredite nesse tipo de informação. E esta maior oferta de água termina refletindo na realidade na planta como um todo, porque além dela conseguir repor a sua reserva de água em seu caudex, além dela conseguir extrair nutrientes do substrato, além dela ter folhas mais viçosas e maiores, ela termina agregando isso tudo e crescendo e se desenvolvendo melhor, ou na natureza é o período onde ela se desenvolve ou cresce mais. Nos períodos de escassez, ela fica aqui meio que estacionária. Não é só o frio que faz com que a sua planta entre em dormência. Muitas vezes um estresse severo de água faz também com que ela pare para economizar o máximo de energia possível para se manter viva. Algumas pessoas chamam de dormência, outras pessoas chamam de travamento. A planta trava, ela fica ali paradinha, esperando que esse novo ciclo de águas retorne, ou seja, as chuvas, para que ela possa absorver essa água, extrair nutrientes do solo e voltar a se desenvolver. Mas, Amaury,
Se a rosa do deserto gosta tanto de água como você está falando, por que as pessoas dizem que a chuva é ruim? Por que esse período traz tanta preocupação ou dor de cabeça para quem está começando ou para quem já cultiva essas plantinhas há um certo tempo? Bom, vamos separar um pouquinho o joio do trigo. A água, de fato, é extremamente importante para nossas rosas do deserto. Porém, o acúmulo de água no seu substrato, ou seja, a água fica ali empoçada, termina trazendo uma série de problemas ou malefícios. Nem tudo são flores, como nós podemos perceber ou vamos perceber daqui por diante. É necessário deixar uma coisa extremamente clara para que você possa entender. Não é a água, não é a chuva propriamente dita que vai trazer malefícios para a sua planta. Na realidade, a chuva apenas vai trazer um ambiente mais propício para que fungos e bactérias se desenvolvam neste excesso de água, caso ele exista, e são esses fungos e essas bactérias que vão terminar fazendo mal à sua planta, o que causa mal para a sua planta, o que pode vir a matar a sua planta, não é a água propriamente dita, e sim os fungos e bactérias que estarão presentes nesta água ou neste excesso de água. Sem água em ambiente seco ou mais seco, não existe presença de fungos. Em ambientes mais úmidos, principalmente quando você tem temperaturas um pouco mais elevadas, você torna o ambiente propício para que essas pequenas colônias de fungos se multipliquem a um ponto que possa, de fato, vir a causar problemas para as suas rosas do deserto. Principalmente se a sua rosa do deserto sofrer ou tiver algum tipo de ferimento no seu tecido, de um galho, de uma raiz, você pode ter feito uma poda há pouco tempo e assim vai. Então não é a água que vai matar, e sim o que está presente nesta água ou colônias de fungos e bactérias que poderão usar a água como veículo para entrar em sua planta. Bom, aqui estamos de volta. Tive alguns probleminhas, né? Vocês não vão acreditar, mas essa é a quarta vez que a gente tenta finalizar esse vídeo e sempre acontece um probleminha. Vamos ver se agora vai dar certo. Bom, como nós podemos ver, como foi dito, é um grande erro nós falarmos ou acharmos que a água é o grande problema, é o grande vilão dessa situação toda que está sendo exposta nesse vídeo. Na realidade, nós podemos dizer que a água é um coadjuvante. A água vai, de fato, facilitar ou vai proporcionar que as nossas plantas tenham problemas. Mas o grande vilão, eu diria para vocês, que são exatamente as colônias de fungos e bactérias que vão utilizar a água como meio de cultura para crescer, se multiplicar, e a partir daí nós então começaremos a ter problemas com nossas plantinhas. E que tipo de problemas são esses ou quais são os problemas mais comuns? Geralmente, a parte de fungos ataca primeiramente as folhas de nossas plantas. Talvez esse seja, ou talvez esta seja a parte da planta que mais é atingida no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Geralmente nós detectamos a presença desses fungos por conta de manchas que vão aparecer nas nossas folhas ou nas folhas das rosas do deserto. Essas manchas podem ser circular, podem ser ao redor, na borda da folha ou na parte de frente, no bico, né, ou na frente da folha, na ponta da folha. Geralmente elas são de cor escura e vão fazer com que a sua folha, mais dias, menos dias, amarele e caiam. Ah, Mauri, mas isso me incomoda, eu tenho medo, o que eu posso fazer? Se você quiser, você pode simplesmente ir lá e cortar, podar a sua folha. Não vai ter problema nenhum. Bom, existem outros meios dessas colônias de fungos chegarem até os tecidos internos de nossa planta. Geralmente isso acontece quando nós fazemos uma poda foliar ou mesmo uma poda de galho, colocamos ali uma canela em pó, um talco para chulé ou qualquer outro tipo de pó. Vem a chuva, molha a planta e esse pó termina fazendo o quê? Retendo água. Retendo água, ele vai aumentar a umidade por mais tempo. Ali pode se estabelecer, sim, uma colônia de fungos e ela vai ter acesso a esse tecido interno de sua planta, muitas vezes causando podridão nos galhos. O que fazer em relação a isso? Simplesmente, quando você fizer o corte de sua planta,
dê preferência para colocar uma cola instantânea. Por quê? Porque ela vai selar este local, não permitindo então que a água se acumule neste lugar, tá certo? Bom, algumas pessoas não colocam nada, não tem problema nenhum, mas se você não for colocar nenhum tipo de substância, cola, pó, seja lá o que for na sua plantinha, dê preferência para fazer esses cortes, essas podas em época de sol, não faça em época de chuva. Eu detectei, Amaury, que isso aconteceu numa planta minha. O que eu devo fazer? Ceifar, cortar, podar este galho, sempre prestando atenção para que não haja nenhum resquício de material ou de tecido contaminado. Como é que eu faço isso, Amaury? Simples. Basta se certificar que ao fazer o corte, o tecido esteja branco ou verde muito clarinho. Se tiver qualquer mancha amarelada ou amarronzada, simplesmente aumente a área de corte, ou faça um segundo, um terceiro, um quarto corte, quantos cortes sejam necessários, até que o seu tecido, até que o tecido da planta fique totalmente claro, tá certo? Bom, pode acontecer ainda de infecção ou de contaminação através do substrato. E isso, na verdade, acontece na grande maioria das vezes. Na verdade, por quê? Porque é no substrato que a água permanece durante mais tempo. Ao regar sua planta, ao molhar sua planta, ou ao chover muito, a parte aérea da planta geralmente seca muito rapidamente, a água escoa muito rapidamente, não trazendo lá grandes problemas. Mas no substrato, ela termina se acumulando. Principalmente quando o seu substrato é um substrato mais retentor, que segura mais a água. Ele não consegue escoar essa água com tanta facilidade, como nós já falamos aqui. Então, é importante ter um substrato que drene essa água e é importante que o seu vaso tenha furos de drenagem que também facilitem esse escoamento da água. Outra coisa que ajuda muito esse escoamento é vistoria nesses buracos destinados para escoamento. Muitas vezes eles podem ser obstruídos pelas próprias raízes de nossas plantas, o que vai terminar eliminando a função desses furos que são extremamente importantes para a drenagem da sua água. Pois bem, neste ambiente que está ali, que é o substrato, a água ficando retida nele, possa ser que ela encontre algum ferimento nas suas raízes e então também vai conseguir adentrar nos tecidos vivos de sua plantinha, causando o que nós chamamos de podridão de raiz. Essa podridão é um pouco mais perigosa. Por quê? Porque nós não conseguimos detectar facilmente. Essa podridão acontece e ela vai evoluindo e quando nós notamos isso em nossa plantinha, muitas vezes já é tarde demais e vai precisar que você faça uma intervenção muito mais profunda, muito maior na sua planta, chegando às vezes a ter que eliminarmos totalmente as suas raízes ou fazendo o que nós chamamos de uma poda radical. Bem, nós já falamos sobre o substrato e sobre o vaso. Outra característica, outra ação muito importante é se certificar que sua planta está saudável. Isso mesmo, pode parecer uma bobagem, mas uma planta saudável vai conseguir passar por esses intempéries, vai conseguir passar por esse momento de mais chuva enfrentando menos problemas. Então não é muito difícil, simplesmente adube a sua planta regularmente. Para quê? Para que quando ela venha a precisar passar por esses intempéries, por esses momentos de mais chuva, ela esteja saudável, esteja sadia. Por quê? Porque ela vai atravessar esse período mais facilmente sem passar por nenhum problema. Muitas vezes, inclusive, quando nós vamos fazer o transplante dessas plantinhas, nós fazemos o quê? Encontramos raízes que apodreceram, mas a própria planta conseguiu debelar essa podridão. Por quê? Porque ela estava saudável, simples assim. Outra coisa que pode ajudar ou prejudicar em época de muita chuva é a quantidade ou a carga de matéria orgânica que tem no seu substrato. Se o seu substrato tiver muita matéria orgânica, durante esse período de muitas chuvas, esta matéria orgânica tende a se decompor mais rapidamente. E isso pode trazer um problema, sim, às nossas rosas do deserto. Nós temos que lembrar que em todo substrato existem colônias de fungos benéficos e fungos maléficos. Ora, se você tem muita matéria orgânica, você está alimentando as duas colônias, tanto a de fungos benéficos, que vai lhe trazer benefícios para as suas plantas, quanto para os fungos maléficos, que podem trazer problemas para a sua planta. Se você tem muita matéria orgânica, essa matéria orgânica começa a decompor rapidamente, significa que, além de todas as condições ideais para ela se multiplicar, ela vai ter alimento em abundância.
Então eu recomendo que pelo menos na época de chuva você diminua essa carga orgânica caso você se utilize de adubação orgânica, por exemplo. Vai chover? Diminua essa adubação ou passe para uma adubação química que já vai ajudar bastante a evitar alguns problemas a nível de substrato, a nível radicular de suas plantas. Pode parecer uma bobagem, mas isso termina influenciando e muito nesses probleminhas que nós temos com as raízes. Bem, mas não é apenas nas flores, nos galhos ou no sistema radicular de nossas plantinhas que nós vamos ter problemas. Na realidade, esse excesso de chuva ou esse excesso de água podem fazer também com que sua planta simplesmente não consiga florir. Ela vai até conseguir emitir os botões florais. Mas esses botões florais também podem terminar acumulando água e fazendo com que colônias de fungos se desenvolvam, prosperem, se multipliquem e estraguem esses botões florais. Não é difícil, por exemplo, em um buquê floral, a nós encontrarmos alguns botões escuros, não é? Não estão secos, mas estão escuros. Isso é o quê? Isso é o sinal que existe fungo neste botão. E se você não retirar, não tiver o cuidado de retirar esse botão, esta colônia de fungos vai passando de um botão para outro, de outro para outro, de outro para outro, e muitas vezes você termina perdendo todos os botões florais. Isso pode acontecer também a nível de frutificação. Às vezes você polinizou a sua rosa do deserto, a vagem começa a se desenvolver ali neste princípio de desenvolvimento. Também pode ter acúmulo de água e o que acontece? Colônia de fungo podem se desenvolver porque o ambiente é propício e esses fungos podem atacar esta vagem ainda no início de sua formação. Isso aconteceu muito conosco aqui. A gente teve uma perda de vagens, uma perda de produção aqui, eu diria de mais ou menos 25%, o que é um percentual muito grande, mesmo tomando todos os cuidados necessários. Ainda assim aconteceu. Faz parte do jogo, nós sabemos disso, fazemos uma previsão de perda, mas às vezes essa previsão termina saindo do nosso controle. Pois bem, então nós já vimos aqui que alguns aspectos independem, não é da nossa vontade, mas o manejo que você pode imprimir ou dar ou fazer nas suas rosas do deserto em épocas de chuva vai determinar o quão grande ou o quão pequeno vai ser esse tipo de problema que você vai ter que enfrentar. Então, recapitulando em 1 minuto, o que eu posso fazer para me prevenir? Escolher um substrato que seja extremamente drenante. Se possível, não deixar tantas folhas na sua planta. Estar atento ao sistema radicular. Se possível, evitar matéria orgânica. Se possível também, a nível de prevenção, aplique um antifúngico, de preferência sistêmico, sempre que a chuva for permanecer por mais dias. Se você fizer isso, você vai conseguir, de fato, minimizar e muito o impacto das chuvas na sua rosa do deserto ou no seu cultivo. Bom, mas nem tudo é coisa ruim. Nós já vimos que também existem benefícios que a chuva traz. E quais seriam esses benefícios? Gente, é na chuva que a planta termina repondo o seu estoque de água, o seu caldex termina se avolumando mais. É nesta época que ela absorve o máximo de chuva possível. É também na época de chuva que a nossa planta vai ficar mais bonita. Por quê? Porque nós vamos ter mais desenvolvimento e crescimento. Toda a sua massa vegetativa vai crescer e se multiplicar, ou seja, a sua planta vai ter mais folhas, essas folhas estarão mais verdes, mais viçosas, muitas vezes até maior do que o que você normalmente vê nessas plantinhas. E logo após essa época de chuvas, não é difícil ver as plantas entrarem em floração. Muitas vezes entram em floração ainda durante a chuva. Então, a chuva termina trazendo uma série de benefícios também. Sempre lembramos que a água ou a chuva, em demasia, tendo um substrato drenante, requer algum tipo de cuidado com a reposição dessa alimentação. Nós não falamos, esquecemos de falar lá na frente. Mas quanto mais chover, quanto mais você regar sua planta, quanto mais água sair por debaixo do vaso, mais estará saindo os nutrientes estarão sendo lavados, lixiviados, estarão sendo levados por essa água. Então, preste um pouco de atenção nessa época, porque muito provavelmente você tenha que adubar com um pouco mais de frequência a sua plantinha.
Então, muito bem, eu acho que é mais ou menos isso que nós podemos falar sobre chuvas em abundância, ou chuvas ou água em excesso. Você não precisa se preocupar, não é algo que você deva simplesmente perder os seus cabelos. Ah, Maurício, estou ficando maluco. Não, de jeito nenhum. Muito bem, então como nós vimos aqui, não precisa ninguém perder os cabelos. Na realidade, o que nós propomos é que você tome apenas alguns cuidados básicos na hora de escolher substrato, fazer a sua adubação, aplicar um antifúngico, dessa forma passar por esse período de chuvas intensas sem preocupação ou sem muita intercorrência ruim. Pois é, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que ele lhe seja útil, que você possa utilizar todas essas informações aí no trato com as suas rosas do deserto. Mas eu não posso acabar o nosso vídeo sem antes fazer o quê? Achou que eu tinha esquecido, não foi? Pois é, eu tenho que mandar beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraço, e para quem é fabuloso, como eu, como todas as nossas plantias, e como você não esconde de mais ninguém que você é guloso, todo mundo já sabe. Então, para todos nós, muitos, mas muitos beijos e muitos abraços, todos eles recheados de tudo aquilo que existe de melhor no universo. É sempre isso que nós desejamos para vocês, o melhor. Bom, antes de sairmos, vamos deixar 2 vídeos para que você possa assistir, caso ache que seja relevante. Em um deles, nós vamos falar sobre o manejo dos botões florais para que você tenha uma florada ainda mais exuberante. Isso é importante nessa época de chuvas. E neste outro daqui nós vamos falar sobre a importância da adubação. Nós simplificamos para que você entenda o que usar e quando usar. Já falamos durante esse vídeo, se você não pulou nenhum pedaço, que a sanidade, a saúde da planta é um fator decisivo para você conseguir ultrapassar ou passar esse período de chuva sem grandes problemas. Então, se você achar que deve, eu acho que deve, assista esses 2 vídeos que você vai gostar bastante. Bem, vou ficando por aqui, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado. Exatamente. Aonde vai ser esse encontro, Amaury? Aqui em nosso canal. Quando? No lançamento de um de nossos vídeos ou em uma das nossas lives que nós sempre fazemos às terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas no horário de Brasília. Vou ficar muito feliz em me encontrar aqui em um desses nossos eventos ou encontros. A pergunta que eu faço antes de sair é: se inscreveu em nosso canal? Já é inscrito? Muito obrigado. Mandou este vídeo para um amigo para que esse vídeo chegue a mais longe, chegue a pessoas que também gostam de Rosa do Deserto? Mandou? Obrigado. Deixou o seu like? Muito obrigado mesmo. Você é demais. Gente, fico por aqui, mas nos encontraremos em breve. Até a próxima aí. Bye, bye.